Boa tarde, ouvintes da Rádio Grande Rio FM. Está começando agora o programa A Hora do Campo. Nesta sexta-feira, dia 21 de dezembro de 2018, aqui quem fala é Camila Barbosa, estudante do curso de Agronomia da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Você está escutando A Hora do Campo, um oferecimento do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Rural Sustentável da Universidade Federal do Oeste da Bahia. No programa de hoje, iremos conversar sobre o tema Produção a Pasto, Manejo e Conservação. E hoje nós contamos com a presença de vários convidados aqui conosco, a professora Janaína de Lima Silva. A professora Janaína é zootecnista, doutora em zootecnia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e atualmente é professora adjunta da Universidade Federal do Oeste da Bahia, aqui do campus de Barra, onde ministra as disciplinas de nutrição e alimentação animal e forragicultura e pastagens para os cursos de agronomia e medicina veterinária. Também temos aqui os estudantes Alex Adriano Cavalcante Ferreira e Rafael Ferreira dos Santos, que são estudantes do curso de Medicina Veterinária, e Ronilton Araújo de Souza, estudante do curso de Agronomia. Bom, então agora nós vamos iniciar o nosso bate-papo, falando um pouquinho sobre a questão da produção de pasto aqui na nossa região, de manejo e conservação. Bom, nós sabemos que no Brasil existem mais de 100 milhões de hectares com pastagens cultivadas, compondo o principal alimento de vários bovinos, tanto destinados a corte quanto os destinados a leite, Além de ser importante fonte de alimentos de equinos, ovinos e caprinos. Apesar de nós sabermos essa questão do pasto, um dos grandes problemas do produtor é justamente a falta de pasto, especialmente nas épocas de seca, durante o ano. Algumas das principais causas da baixa produtividade e da degradação das pastagens já formadas podem ser consequência da má formação ou do manejo inadequado durante a fase de estabelecimento da pastagem. Diante disso, eu gostaria de perguntar a Ronilton, que é estudante do curso de Agronomia, como escolher a forrageira correta para a implantação de uma pastagem, Ronilton? Então, Camila, é importante orientar o pecuarista que antes de qualquer intervenção na área, seja para implantar uma área a pasto ou mesmo fazer uma reforma ou recuperação da sua pastagem, é necessário consultar um profissional da área, que pode ser um engenheiro agrônomo ou um técnico agropecuário, para que faça um planejamento forrageiro visando um melhor aproveitamento dos recursos da propriedade e, consequentemente, um melhor desempenho animal. De maneira geral, a escolha da espécie forrageira irá depender dos seguintes fatores: adaptação às condições climáticas, que pode ser luminosidade, condições pluviométricas, adaptação às condições de solo, que nesse quesito é importante que o produtor faça uma análise de solo da sua propriedade para adequar a necessidade de calagem, que pode ser pela aplicação de calcário, por exemplo, e adubação. Lembrando que é importante fazer tanto a adubação de base do plantio, quanto a adubação de cobertura. Cada capim tem uma necessidade diferente. Por exemplo, as braquiárias são menos exigentes em adubações do que os pânicos máximos, como o capim mombaça. Outros fatores importantes são a resistência ao ataque de pragas e doenças. Saber se a forrageira causa alguma doença no animal, se tem boa aceitabilidade pela espécie animal, como é plantada, se é por semente ou por mudas, além dos objetivos para a sua exploração, se era para pastejo ou para conservação sob forma de silagem, pré-secado ou feno. Também é importante saber qual será o método de pastejo, se é por rotação contínua ou rotativa, pois cada método há espécies mais recomendadas. Além do nível tecnológico que o pecuarista vai adotar na exploração de pastagem, se é extensivo, intensivo sem irrigar ou intensivo irrigado. Bom, a professora Janaína tem alguma coisa a complementar a fala de Ronilton? Boa tarde, ouvintes da Grande Rio FM.
Então, esse tema de hoje é um tema muito importante, né? Primeiramente, eu gostaria, né, de cumprimentar todos os produtores rurais aqui da região de Barra, não somente do município, mas dos brejos, das regiões, né, ao redor de Barra. A gente sabe que aqui tem muitos criadores, tanto de bovinos de corte, de leite, caprinos, ovinos. Então, o tema de hoje é um tema muito importante, visto, né, como a Camila já falou aqui logo no início, que o sistema de produção animal, né, em grande parte do Brasil, é um sistema de produção a pasto. Né, a gente tem condições favoráveis para isso, um clima tropical, né, vastas extensões territoriais. E então, seguindo, né, o contexto de que o estudante Ronilton estava falando, quando a gente vai escolher uma forrageira, além de todos os quesitos que ele falou, é importante também definir para que animal essa forrageira vai ser utilizada. Ou seja, vai ser um pasto para cria, para recria, para engorda. Por que eu estou falando isso? Cada fase de vida dessa do animal, ou cada categoria animal, novilho, bezerro, gado em engorda, vaca de leite, cada animal desse tem uma exigência diferente. O que eu falo com isso de exigência? Cada animal desse ele necessita de uma quantidade, né, de nutrientes presentes na pastagem. Então, por exemplo, se o produtor está produzindo gado leiteiro, uma vaca, para ela produzir leite, ela tem que ter um pasto adequado para isso. Então, geralmente, né, o que a gente sempre recomenda é, primeiramente, como o Ronilton colocou, o produtor buscar informação com um profissional da área, né, falar para esse profissional qual que é o objetivo dele de produção, se vai ser criar bezerro, se vai ser fazer recria, se vai ser fazer engorda, produção de leite, para que a gente possa escolher aquela forrageira mais indicada para a região. Ou seja, o que a gente fala é o seguinte, que o produtor ele tem sempre que diversificar a sua área de pastagem, evitar o chamado monocultivo, né, que antigamente, né, a gente sempre via aquelas grandes extensões de áreas com o capim braquiário, o famoso capim braquiário, que é um capim rústico, né? Mas então, o ideal é saber qual animal que ele vai utilizar. Então, se o animal for mais exigente, o produtor vai ter que ter um pasto melhor. Se ele não fizer isso, ele vai ter que investir muito em alimentação concentrada, os grãos, os farelos, e com isso encarece muito o sistema de produção. Então, o criador que tiver uma área plantada com diferentes variedades de capim, a gente fala que ele nunca ficará sem opção, porque ele sempre vai ter pastagens em boas condições. Ótimo. E vamos pensar assim, e se o produtor desejar implantar uma área de pasto, existe aquele capim milagroso, né, que os produtores querem? Quais são as espécies forrageiras que vocês indicariam para as nossas condições aqui de semiárido, aqui de sertão? Então, Camila, não existe o capim milagroso, mas sim o mais adequado para a região ou o nível tecnológico que o produtor vai investir. As alternativas para regiões com pouca chuva e solos de menos fertilidade são as espécies braquiárias decumbens, cultivar brasiliense, conhecida por muitos como capim braquiarinha, a espécie Andropogon gaianus, cultivar planaltina, conhecida como capim andropogon, e a espécie Cenchrociliaris, conhecida como capim búfalo ou búfalo, que é o mais cultivado pelos produtores da região. Todos são rústicos, bem adaptados aos solos ácidos e pobres dos cerrados. Traz como vantagem essas espécies o crescimento rápido, um bom acúmulo de forragem e boa palatabilidade. O capim braquiarinha compete muito bem com plantas invasoras e cobre bem o solo. A desvantagem dele é porque ele é atacado pela cigarrinha das pastagens. Já o capim andropogon é resistente a esses insetos, mas sofre o ataque de formigas. E a formação do manejo é mais difícil por ter sementes leves, entolcerar e deixar espaços vazios. O capim búfalo é bem tolerante à seca e adaptado a solos arenosos, mas é sensível à cigarrinha das pastagens. É importante destacar que o capim braquiarinha, capim andropogon e capim búfalo, por serem mais rústicos, com poucas exigências a solo e água, são tabins com menos valor nutritivo, ou seja, apresenta baixo nível de proteínas, que é um nutriente importante para o gado ganhar peso ou produzir leite.
Assim, caso o produtor tenha intenção de produzir animais melhores, com altos índices produtivos, é importante investir em um pasto de melhor qualidade e fazer o correto planejamento forrageiro e suplementação animal. Ainda falando um pouco das espécies forrageiras para solos fracos, em áreas de várzea sujeita a inundação temporária, pode-se utilizar a braquiária umidícola ou capim umidícola. São duas as umidícolas no mercado, a comum e a cultivar laneiro, erroneamente chamada de dictoneura. O valor nutritivo dessas duas é inferior à braquiarinha e à andropógon, mas a tolerância a solos úmidos faz dela uma alternativa para os fazendeiros. Se forem plantadas em consórcio com amendoim forrageiro, uma leguminosa bem adaptada a áreas úmidas, pode-se melhorar a qualidade dessas pastagens e o ganho animal, por aumentar o nível de proteína por essas leguminosas. Certo, Ronilton. E o que você recomendaria para aquele produtor que tem uma área mais bem manejada, com solo de média a alta fertilidade e que deseja produzir animais com maior ganho de pasto? Então, Camila, para solos de média fertilidade, no grupo das braquiárias podemos utilizar as espécies brisanta, cultivar marandu, e a braquiária rosiniensis, cultivar rosiniensis. Essas duas cultivares apresentam média tolerância à seca, uma boa produção de forragem, boa aceitabilidade por outros animais, podendo ser utilizada para pastejo direto, fenação ou cobertura de solo. A cultivar rosiniensis tem como desvantagem ser sensível à cigarrinha das pastagens, sendo uma boa opção para aqueles produtores que possam investir mais em um manejo de solo e água. Ainda falando de braquiária brisanta, recentemente foi lançado pela empresa Matsuda a cultivar MG13 Brauna, que apresenta excelente tolerância à seca, rápida rebrota, produção de forragem bem distribuída, boa qualidade nutricional, podendo ser utilizada para cria, recria e engorda de bovinos. Também é importante citar a cultivar BRS Paiguás, lançada em 2013 pela empresa Embrapa, sendo mais uma opção para solos de média fertilidade da região dos Cerrados. Essa cultivar mostrou um alto teor de folhas e um bom valor nutritivo, apesar de não apresentar resistência à cigarrinha das pastagens. Agora, falando um pouco mais para aqueles produtores que desejam implantar uma área com maior produção de forragens e obter melhor ganhos sobre o pastejo, as espécies de pânico máximo são as mais indicadas para solos férteis ou para manejo intensivo daquela área, incluindo a adubação de manutenção. Dentre as cultivares disponíveis no mercado, podemos citar a Tanzânia, Mombasa e Maasai, além das cultivares recentemente lançadas, como a MG12 Paredão, da empresa Matsuda, e BRS Tamani e BRS Zuri, da Embrapa. De maneira em geral, os pânicos apresentam boa produção de forragem, pastejo com lotação rotativa, também chamado de pastejo rotacionado. São capins que produzem bem, apresentam maior demanda por água, nutrientes no solo, ou seja, só produzirá bem o ano todo quando bem manejado e com irrigação e adubação periódica. Por isso a importância do produtor sempre consultar um técnico responsável para fazer a manutenção e indicação desses capins. É muito interessante essa fala do Ronilton, porque nós percebemos que aqui na região os produtores, apesar dessa infinidade de capim que vocês citaram aí disponível, muitas vezes fica perdido de que cultivar e escolher para se adaptar melhor. Não, é produção de leite, tá o capim aqui quando mais bem manejado. Não, é condição semiárida, a gente não tem um solo muito bom. Já esse outro capim. A professora Janaína tem alguma coisa a complementar, Pro? Sim, outra coisa, né, importante falar para os pecuaristas, como o Ronilton estava dizendo, para aqueles que querem investir um pouco mais num pasto melhor, para ter melhores ganhos, além da espécie pânico máximo, né, é muito comum também, né, os produtores utilizarem o capim elefante, né, que é o Peniceto purpureum, a espécie. Então, esse capim elefante ele é muito interessante para o produtor fazer aquela área que ele chama de capineira. Né? Para que seria essa capineira? É uma área, né, que ele deixa reservada para aqueles períodos onde não tem oferta de pasto. Ou seja, essa capineira ela tanto pode servir para cortar, passar na forrageira e fornecer diretamente no coxo, que é o chamado alimento volumoso para o animal, ou ele pode cortar e fabricar silagem, né, que mais à frente os colegas ainda vão explicar sobre a produção de silagem. Então, dentre as cultivares, né, desse grupo de capim elefante,
a gente tem o napier, que é aquele mais comum, né? A maioria dos produtores tem em sua propriedade. O camerum, o roxo, que também é muito utilizado, os produtores gostam muito dele, né? Dizem que o gado gosta muito desse capim roxo e realmente ele tem um bom valor nutritivo. Além disso, a gente tem também as cultivares Carajás e Paraíso, e tem uma cultivar lançada recentemente pela Embrapa, chamada de BRS Capiaçu. Então, com relação ao capim-elefante, né, comparando ele com todas essas outras cultivares que Ronilton citou, uma coisa a se falar é que a maioria desses grupos, eles não são vendidos suas sementes. Né? Então, o produtor que tiver até algum desses exemplares, ele vai ter que recorrer a algum outro produtor, né, que venda os colmos, né, os pedaços de colmo ou mudas, também chamado de mudas. Então, a maioria dos capins elefantes são propagados por mudas, a exemplo da BRS Capiaçu. Né? Voltando um pouquinho a essa cultivar, que foi lançada pela Embrapa Gado de Leite, é uma cultivar, né, que a gente tem até testado lá na universidade, está pesquisando, tendo aula com ela. Então, a gente observa que ela tem alta produtividade, bom valor nutritivo, quando comparada com os outros capins elefantes. Tem uma boa tolerância ao estresse hídrico, então também a gente observou, né, em aulas, em pesquisas, que é um capim, né, que sob sequeiro ele ainda produz bem, mas é susceptível à cigarrinha da pastagem. Ou seja, se for uma região que é atacado pela cigarrinha, essa cultivar já não seria tão interessante. Ela pode ser utilizada, como eu falei, tanto para produção de silagem, como para fornecimento verde mesmo no coxo. Como eu falei, tem um alto potencial de produção, 50 toneladas por hectare ano. Então, produz muita massa de forragem. Apresenta boa produção comparado ao milho e cana-de-açúcar, e é uma alternativa mais barata, quando a gente compara, né, com a produção de uma área de milho ou de cana. Então, para aqueles produtores, né, que porventura não conseguirem essas mudas ou esses colmos, é interessante até falar que existem, né, capins elefantes que são propagados por semente. A exemplo, né, das cultivares Carajás, que é uma cultivar protegida, assim como o Capiaçu, e a cultivar Paraíso, que foram lançadas pela Embrapa, pela Matissuda. A Embrapa é o Capiaçu. Ou seja, por ser vendido a semente, facilita o produtor adquirir, né, esses cultivares. Outra coisa interessante também é que tanto o Paraíso, né, como o Carajá são híbridos, ou seja, eles foram obtidos mediante o cruzamento do capim-elefante com o milheto. Então, aqueles produtores, né, que conhecem o milheto, é uma cultura anual de bom valor nutritivo, então aumentou o valor nutritivo desse capim-elefante. Então, assim, a gente tem diversos cultivares no mercado e, mais uma vez, né, o produtor que tiver dúvidas com qual cultivar utilizar, sempre buscar informação técnica, né, de qualidade. Muito boa a explicação da professora Janaína. E, assim, durante a sua fala, professora, a senhora falou a expressão cultivar protegida. Quando falou, né, da BRS Capiaçu e do Carajás. O que é essa cultivar protegida? O que quer dizer isso? Então, as cultivares são protegidas pela Lei 9.456, de 25 de abril de 1997, regulamentada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, que fica encarregado de efetuar os registros por meio do Serviço Nacional de Proteção a Cultivares, o CNPC. Através dessa lei, estimula-se o investimento no desenvolvimento de novas cultivares e impede a comercialização de cultivares por terceiros não autorizados, através de proteção de novas cultivares, bem como seu material de reprodução ou multiplicação comercial em todo o território nacional, pelo prazo de 15 anos, exceto as quais duram dos 18 anos, com direito à propriedade intelectual assegurado pelas empresas privadas e públicas. Poderão obter retorno econômico dos altos custos investidos realizados para a obtenção dessas cultivares. Assim, é importante salientar, muitas vezes os produtores não entendem por que essas cultivares são protegidas, porque leva um bom tempo para ser lançado e desenvolvido uma nova cultivar, o investimento é muito alto,
E se não tivesse essa lei, as empresas poderiam ficar desmotivadas em não investir e trabalhar mais em novas cultivares. Então, aqueles produtores que desejam obter mudas de BRS Capiaçu, nós temos o contato, e-mail e telefones e podemos disponibilizar. Só entrar em contato com a gente na UFOB ou entrar em contato direto com a Embrapa Gado de Leite. Então, depois que o pecuarista, né, escolher a cultivar forrageira, fazer a implantação da pastagem, quais seriam as práticas de manejo para se evitar essa degradação na área? Camila, então mais uma vez, né, falando para o produtor, né, o pecuarista aí da região, depois que ele implantou a área, um dos grandes problemas ou dificuldades é manter a produção da área. Por que eu falo isso? A gente está numa região semiárida que naturalmente a gente vai ter diversos meses aí de seca, né, onde a planta, aquele produtor que não puder irrigar, ela vai diminuir a sua produção, vai diminuir a sua qualidade e, consequentemente, o animal a pasto ele vai diminuir sua produção. E poucos são os meses com chuva, onde essa planta vai produzir bem. Ou seja, depois que implantou a área de pasto, o que a gente sempre tem que ter, né, consciência que o pasto é uma cultura, assim como o milho, como a soja, como o sorgo. Ou seja, é uma planta que tem que ser manejada, né, para garantir que os animais continuem produzindo bem. Ou seja, né, o que a gente vê na maioria das situações são pastos degradados ou em estágio de degradação. Né? Como que a gente observa isso? Presença de planta invasora, nessa época agora mesmo que choveu. Né? A gente observa muito lá na universidade a procura pelos professores da medicina veterinária devido a problemas de intoxicação e até óbito de animais intoxicados com plantas tóxicas. E isso acontece muito em áreas de pasto degradado, porque se o pasto ele estiver bem formado, bem manejado, ele não dá lugar para essas plantas invasoras e plantas tóxicas. A gente observa também nessas áreas degradadas que tem muito solo descoberto, muitas áreas com alta taxa de lotação animal, que a gente chama de superpastejo, ou seja, né, se a área do produtor é capaz de abrigar somente 10 unidades animais ou 10 cabeças e ele coloca 20, 30, essa área vai passar a ser super pastejada. Então, aquele produtor que quer aumentar, né, a taxa de lotação animal ou quer colocar outras categorias animais, ele tem que buscar realmente fazer um planejamento forrageiro, né, para o ano, que ele sabe que vai passar pelos meses de seca, para que não falte alimento para os animais. Então, um grande exemplo, né, que a gente tem, quando a gente fala de reprodução, muitas vezes a gente não liga a reprodução à nutrição. E é bem, né, tá bem propagada essa notícia, né, todo mundo sabe, pelas vias aí de comunicação técnica, que uma fêmea, né, se a gente pensar numa novilha, para ela se reproduzir, ela tem que estar bem nutrida, tem que estar bem alimentada, né, dar bezerros fortes, né, aumentar as suas taxas de produção. Em resumo, animal que não come bem, não se reproduz e não produz. Ótimo. Aí então, a gente já fica com essa frase aí da professora, né? Animal que não come bem, não se reproduz e não produz bem. Então não adianta a gente querer uma vaca que produza 20 litros de leite se ela não está tendo a alimentação, a nutrição adequada, né? Ronildo, tem alguma coisa a complementar a fala da professora? Camila, uma maneira bem simples do protetor manejar a pastagem para evitar a degradação é a partir da medição da altura do pasto. Existem muitos estudos que associam a altura da pastagem com o desempenho animal, ou seja, é possível simplificar ainda mais o manejo apenas controlando a altura de entrada e saída dos animais em pastejo rotacionado ou a altura do pasto contínuo. A régua de manejo é um instrumento simples que se baseia na altura em centímetros como orientação de manejo. Ela foi desenvolvida pela Embrapa Gado de Corte, podendo ser comprada em diversos sites de venda de produtos agropecuários. Mas se o produtor não tiver como comprar, ele pode utilizar uma trena sem problema algum. Basta ter anotado as alturas recomendadas para a entrada e saída dos animais. Para o produtor entender como funciona a régua de manejo de pasto, ela apresenta
em uma das faces, a altura de entrada e saída das braquiárias e outra dos pânicos. Na face usada para as braquiárias estão marcadas faixas de uso da braquiária brisanta, cultivar marandu, charaés e piatran. Braquiária decumbis, cultivar brasilisque, braquiarinha e braquiária umidícola, cultivar tupi e a comum. Na face utilizada para o manejo do pânico estão marcadas o pânico máximo, cultivares Mombaça, Tanzânia e Maasai. Nos piquetes sob passeio contínuo, a régua de manejo irá indicar o momento de aumentar ou reduzir a lotação do pasto. Quando o capim atinge a altura máxima, por exemplo, o capim marandu tem altura máxima de 35 centímetros, é hora de aumentar o número de animais no piquetes. Quando chega a altura mínima, que é de 20 centímetros para o capim marandu, deve-se reduzir o número de animais do pasto ou deixá-lo em descanso. Isso mesmo, Ronilton. Outra coisa importante, né, para informar para os produtores, lá naqueles piquetes, né, que ele maneja, que ele fala de pastejo rotacionado ou lotação rotativa, essa régua de manejo de pasto também, ela é muito interessante para evitar, como eu falei, a degradação da pastagem. Então, como que vai se trabalhar com essa régua de manejo? O produtor, né, depois que o piquete está lá bem formado, ele vai colocar a régua na área e verifica a altura. Ou seja, ele vai verificar se já está na altura correta para colocar os animais. Exemplo, né, a grande maioria dos produtores aqui na região da Barra, que tem pasto sob lotação rotativa, eles utilizam muito o capim Mombaça, que é um pânico. Então, no caso do Mombaça, o que é recomendado para a entrada dos animais é quando o capim atingir 90 centímetros. E aí, à medida que os animais vão comendo ali o pasto, quando esse pasto chegar a uma altura de 40 centímetros ao nível do solo, está na hora da retirada dos animais. Ou seja, esses animais vão ser retirados e colocados no próximo piquete. Isso vai evitar a degradação dessa área, porque a planta ela vai passar por um período chamado de período de descanso. Ela vai ter condições novamente de crescer e se restabelecer. Nesse momento também é importante informar para o produtor que o tempo de descanso do capim depende da cultivar. No caso dos pânicos, no caso do capim Mombaça, quando o produtor tem água, seja no período das águas ou naqueles que podem investir, né, em irrigação, o período de descanso varia de cerca de 28 a 30 dias. E o período de ocupação do piquete, ou seja, o período em que os animais vão ficar ali consumindo, né, o ideal é que varie de 1 a 7 dias, não mais do que isso, para evitar também que o animal pasteje muito rente ao solo. O que acontece com esse capim Mombaça, que a gente recomenda a saída aos 40 centímetros? Se deixar um animal consumir até 20, 10 centímetros do solo, ou seja, bem rente ao solo, o que vai acontecer é que essa planta vai demorar para rebrotar. E aí, muitas vezes, quando o animal passar por todos os piquetes e chegar novamente no primeiro piquete, a planta não vai ter chegado nos 90 centímetros. E aí, começa aquele ciclo de degradação. Outra coisa importante também, né, de falar para o produtor é que, novamente, né, a gente está numa região semiárida, a gente tem condições climáticas que acontecem também em diversos outros países, outras regiões. Ou seja, a gente tem que aprender a conviver e produzir nessa região. Ou seja, o produtor tem que se planejar. Né? Se não tem pasto o ano inteiro, para aqueles que não podem irrigar, não podem fazer manutenções, né, adubações de manutenção periódica, sempre que chegar essa época das águas e tiver forragem, né, excedente de forragem, ele deve conservar esse excedente de pasto. Que já, né, os estudantes Rafael e Alex vão falar mais um pouco sobre o que é essa conservação. Além disso, deve-se fazer o planejamento da suplementação do animal. Lembrando, né, para o produtor, minerais o ano inteiro. Então, mineralização do gado tem que ser o ano todo, porque nossos pastos eles são deficientes em minerais. E se faltar mineral para o gado vai ficar mais susceptível a doenças, vai diminuir a taxa de natalidade, os seus índices reprodutivos.
Então, além da suplementação com sal mineral, de acordo com a espécie, lembrando, sal mineral é um sal completo, não é sal branco. Sal branco é diferente, né? Em outras oportunidades, depois a gente vai fazer programas relacionados a essa parte de suplementação, nutrição. Então, é sal mineral para a espécie. E, além disso, para aquele produtor que deseja ganhos, né, ainda vai ter que entrar com o chamado sal proteinado, então que vai ter uma adição ali de farelo de soja, de ureia, suplemento energético à base de fubá de milho, certo? Grãos, subprodutos, então vai depender, né, do animal e da categoria animal que ele está criando. Excelente, então vamos encerrando esse bloco aqui com os convidados e vamos ouvir a música de Chitãozinho e Chororó, Saudade da Minha Terra. De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus, Paulistinha, no meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada, quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar. Com satisfação, arreio o burrão, cortando o estradão, saio a galopar. E vou escutando o gado berrando, sabiá cantando no Jequitibá. Nossa Senhora, meu sertão querido, vivo arrependido por ter te deixado. Esta nova vida aqui na cidade, de tanta saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém, eu tenho pensado. Eu digo com pena, mas esta morena não sabe o sistema que eu fui criado. Tô aqui cantando, de longe escutando, alguém está chorando com o rádio ligado. Que saudade imensa do campo e do mato, do manso regato que corta as campinas. Aos domingos ia passear de canoa nas lindas lagoas e águas cristalinas. Que doce lembrança daquelas festanças onde tinha danças e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia sem ter alegria, o mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado, eu sou bem guiado pelas mãos divinas. Pra minha mãezinha já telegrafei e já me cansei de tanto sofrer. Nesta madrugada estarei de partida pra terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando, o galo cantando, o inhambu piando no escurecer. A lua prateada clareando a estrada, a relva molhada desde o anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer. Você está escutando A Hora do Campo, um oferecimento do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Rural Sustentável da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Estamos de volta aqui com o nosso programa e aos ouvintes que acabaram de ligar o rádio, os ouvintes da Grande Rio FM. Hoje nós estamos conversando sobre produção a pasto, manejo e conservação. E hoje contamos com a presença da professora Janaína, doutora em zootecnia na área de nutrição animal, e dos estudantes da medicina veterinária da UFOB, Alex e Rafael, e do estudante da agronomia, Ronilton. Bom, no bloco anterior foi falado sobre a pecuária brasileira, que se baseia na utilização das pastagens, e que elas representam a forma mais prática e econômica de alimentação dos ruminantes. Apesar de o Brasil deter o maior rebanho bovino comercial do mundo, nossos índices produtivos ainda são muito baixos.
Isso deve-se principalmente, né, à estacionalidade ainda na oferta dessas pastagens, alternando entre períodos onde é grande a disponibilidade, né, que é o período das águas, o período das chuvas, e períodos de crescimento e outros períodos em que o crescimento dessas plantas é reduzido, que é o período de seca, que aqui na região é a maior parte do ano. Isso é em resposta às alterações climáticas. E isso vai refletir muito no desempenho produtivo dos animais mantidos nas pastagens, resultando em períodos de safra e entre safra de produtos de origem animal. Dessa forma, a conservação de forragens na forma de feno ou de silagem, como estratégia de manejo das pastagens, né, tem se destacado como uma técnica capaz de possibilitar uma exploração de elevada produtividade das forrageiras nas regiões de clima tropical. Tanto a questão da fenação quanto da ensilagem vem como uma estratégia. E, diante disso, eu gostaria que Rafael e Alex falassem um pouco para os ouvintes sobre a diferença entre feno e silagem. Boa tarde, Camila. Boa tarde aos ouvintes. De maneira simples, o feno é uma forragem colhida e conservada mediante a desidratação, ou seja, a secagem ao sol durante 48 ou 72 horas, até chegar ao ponto de feno. Esse ponto é verificado mediante a presença da umidade na planta a ser torcido ou os colmos espremidos ao se pressionar com os dedos. Já a fenação é todo o processo de produção do feno, ou seja, envolve o corte da planta, a colheita no campo, a secagem, as viragens, para permitir uma secagem uniforme, o enleiramento e o enfardamento. E os fardos de feno podem ser tanto retangulares como redondos. Como consequência, o feno é relativamente fácil de ser elaborado, pois exige pouco maquinário. A secagem pode ser feita no campo, em que é evaporado no próprio campo mesmo. O seu armazenamento não requer construções especiais, podendo ser inclusive armazenado no campo, apesar das perdas ocorrendo na estação das chuvas, então requer um cuidado nesse período. Salientando também a importância de que um erro que o produtor tem de achar que o feno ele perde o valor nutritivo. Ele não perde. Ao contrário da palhada, em que ela cresce, amadurece e perde seu valor nutritivo consideravelmente, o feno ele é colhido numa fase em que a planta tem um valor nutritivo alto e é desidratado em que só perde somente a água, permanecendo assim o valor nutritivo ideal, adequado. Complementando o colega, o feno é um alimento que deve ter boa qualidade, principalmente quando fornecido para os animais jovens, como por exemplo equinos e vacas em produção. Um feno de boa qualidade deve apresentar alguns aspectos, como por exemplo, ter maior quantidade de folhas em relação ao caule, isso porque as folhas são a parte mais nutritiva para os animais, onde se encontra a maior quantidade de proteína e energia, componentes importantes na dieta, para permitir assim um melhor desempenho dos animais. Outro ponto importante é a cor do feno, onde a cor ideal é que seja verde, pois essa cor indica menos perdas no campo, ou seja, que a forragem foi colhida no estágio vegetativo, que é o estágio ideal, com a planta ainda jovem, apresentando boa qualidade. Também é importante destacar que o feno não deve ter substâncias estranhas, como por exemplo, ervas daninhas, plantas tóxicas, terras, entre outros que não seja parte da forragem. Não deve também ter presença de mofo, o que significaria que teria a presença de fungos. O cheiro deve ser agradável e deve ter boa aceitação pelos animais. Bom, então se o produtor optar por fazer feno em sua propriedade, qualquer planta forrageira poderia ser utilizada? E ainda, existem muitas perdas nesse processo de fazer o feno? Bom, várias gramíneas e leguminosas podem ser fenadas. Podem se aproveitar as sobras das pastagens ou então aquelas que são cultivadas exclusivamente para esta finalidade. Para uma secagem mais rápida e uniforme, é preferível aquelas forragens que possuem os caules mais finos, os caules mais finos, que permitem a desidratação mais rápida. E é preferível escolher aquelas forrageiras justamente por isso. São exemplos delas capim Tifton, Costa-Cross, alfafa, que são forrageiras que apresentam elevada qualidade, principalmente a alfafa,
que no feno pode ter até 20% de proteína bruta, muito utilizado no sistema de produção de leite e também para a produção de equinos com alto valor zootécnico. No entanto, essas forragens são forragens mais rústicas e adaptadas a condições de secas aqui da região, também podem ser utilizadas. A exemplo, a braquiária, o capim-búfalo, e também plantas alternativas, como a mandioca, maniçoba e a leucénia. Essas alternativas, quando bem realizadas, podem suprir as exigências nutricionais dos animais. E, em resumo, o ideal é sempre escolher aquelas forrageiras com maior valor nutritivo e que tenham alto potencial de produção, visando isso proporcionar aos animais um alimento de melhor qualidade e mais barato, tendo em vista a diminuição dos custos com a alimentação de concentrado, que são os farelos, que são o trigo, a soja, que tem alto valor no mercado. Mais uma vez, complementando o colega, em relação ao processo de fenação, normalmente tem algumas perdas, porém é ideal que essas perdas sejam minimizadas, né? E essas perdas estão devido a algumas condições, como, por exemplo, as condições climáticas, se é em período chuvoso ou não, durante o corte, secagem, se é excessiva, e também durante o armazenamento. As perdas durante as condições climáticas ocorrem normalmente quando a forrageira fenada é no período chuvoso. Já as perdas durante o corte ocorrem devido à trituração excessiva da planta, devido também a equipamentos desregulados, podendo provocar perdas das partes das folhas, que são a parte mais importante. Já as perdas na armazenagem ocorrem quando o feno é armazenado com alta umidade ou quando o mesmo é exposto às chuvas, podendo ocorrer desenvolvimento de fungos, o que não é ideal para o processo de fenação. Se o feno armazenado estiver bem seco, as perdas são minimizadas durante os primeiros 6 meses. Já as perdas também podem ocorrer durante a distribuição aos animais, que dependendo do local e da quantidade do feno fornecido aos mesmos, as perdas podem ser mais elevadas. E essas perdas são mais elevadas devido à contaminação, ou como, por exemplo, fezes, urina, pisoteio, barro, entre outros, até mesmo pelas chuvas, e se a distribuição for feita ao relento, ou seja, de modo aleatório, jogado ao chão sem nenhum cuidado com essa distribuição aos animais. Ótimo. E as explicações sobre o que é feno e fenação foram muito esclarecedoras por vocês dois. Mas, então, o que seria, então, a silagem ou a ensilagem e o silo? Muito boa pergunta, Camila. Existe uma grande confusão com esses termos, com os produtores. A silagem é um produto resultante da fermentação da planta forrageira picada e armazenada em estruturas que são chamadas de silos. Essa fermentação é um processo realizado por bactérias que crescem na ausência de oxigênio, ou seja, na ausência de ar. E conservam a forragem quando bem realizada. A conservação da forragem é realizada quando todo o processo é realizado de forma adequada, que é todo o processo de colher, picar, triturar, compactar e vedar o silo. As bactérias se desenvolvem dentro do silo, são benéficas e não trazem mal algum ao animal que irá consumir essa silagem. Para uma silagem ideal é necessário 30 dias de fermentação. A silagem é um alimento suculento e volumoso e entra na alimentação do animal para suprir a falta de pasto durante a seca, mantendo o nível nutricional dos animais. Ainda falando sobre silagem, os silos, que são os locais onde são armazenadas as forrageiras para a fabricação da silagem, os dois principais são o silo de superfície, que são os mais utilizados, onde a forragem fica sobre o solo, em montes que o trator passa por cima para compactar, depois são vedadas com lona plástica de 200 micras na própria silagem. São silos de menor custo e de fácil confecção. Já o outro tipo de silo é o silo tipo trincheira, que é um mais caro, nada mais é que um buraco escavado com laterais de alvenaria e apresenta menor perda dependendo da declividade do terreno. Hoje em dia também é utilizados os sacos pelos produtores, que são mais práticos para pequenos e médios produtores. Mais uma vez, é importante salientar que os sacos de silos devem ser de material próprio para a silagem, como já falei, material de 200 micras, que é vendido nas casas agropecuárias. Esses sacos têm como grande vantagem a menor desperdício, uma vez que podem servir para os animais durante o manejo, podendo-se calcular a quantidade correta da exigência do animal, sendo mais prático para o vaqueiro fornecer.
É importante sempre lembrar para os produtores, né, que para a produção de uma boa silagem deve levar em consideração alguns fatores, como, por exemplo, cortar a planta no estágio vegetativo, que é o estágio ideal, ou seja, não deixar que a planta chegue ao ponto de sementear. No caso dos capins, isso seria ruim. Quando eles apresentam o melhor valor nutritivo, eles não se encontram no ponto certo para fazer o corte e ensilagem. Devido a isso, deve-se cortar o capim e deixá-lo ao sol durante umas 6 a 8 horas para que ocorra um emurchecimento, que nada mais é do que uma desidratação, para perder assim o excesso de água. No caso do milho, o ponto ideal é quando, ao quebrar a espiga no meio, observa-se os grãos que apresentam a linha do leite, que na metade do grão. E quando pressionados, apresenta-se no ponto farináceo ou no ponto pamonha, nem muito úmido, nem também tão seco. No caso do sorgo, o ideal é quando, ao pressionar os grãos, eles não soltam muita umidade e não se desfaz na mão. Além disso, é importante sempre regular o tamanho de picagem da planta, que o ideal é obter partículas médias de em torno de 2 centímetros, o que irá facilitar a compactação do silo e depois de pronta irá evitar com que os animais selecionem os alimentos, evitando assim o desperdício. Outro ponto importante é a rapidez no processo de enchimento do silo, que o ideal é que o silo seja fechado no mesmo dia que começou o processo, porque quanto mais a forragem ficar exposta ao ar, maiores serão também as perdas por fermentações indesejáveis, com bactérias indesejáveis que podem até matar os animais. Ao fazer o enchimento do silo, é muito importante realizar toda a expulsão do ar, que é realizada com a compactação por tratores ou até mesmo por pisoteio. Depois disso, é só fechar o silo com bastante cuidado, utilizando o material indicado, como por exemplo lonas grossas, normalmente indicada lona de 200 micras, e sacos próprios para ensilagem. É importante também que não haja nenhuma entrada de ar nos silos, para que não ocorra apodrecimento da silagem e comprometa assim a saúde dos animais. Muito boa explicação de vocês, meninos. Assim, o programa foi uma série de informações importantes para o dia a dia do produtor, realmente, tanto na escolha das melhores cultivares, quanto diferenciar o que é feno, do que é silagem, desmistificar algumas dúvidas, né, algumas questões em relação ao feno. E eu gostaria que a professora Janaína falasse um pouquinho sobre os projetos de pesquisa que estão sendo desenvolvidos na UFOB, e com a avaliação de cultivares forrageiras e conservações de forragens aqui no semiárido. Bom, Camila, né, falando um pouquinho mais para o produtor aqui da região, então, assim, a UFOB, né, a Universidade Federal do Oeste da Bahia, então a gente tem aqui, né, para aqueles que ainda não conhecem, 2 cursos de graduação, agronomia e medicina veterinária. Nesses 2 cursos, né, todos os estudantes, eles têm acesso à disciplina de forragicultura e pastagens, onde a gente desenvolve trabalhos com relação ao manejo dos pastos, conservação desses pastos, e também tem a disciplina de nutrição animal, onde a gente desenvolve, né, a questão de dietas balanceadas para cada categoria animal. Com relação aos projetos, né, falando bem resumidamente, hoje em dia a gente tem desenvolvido projetos tanto na linha de conservação de forragem, que no caso os estudantes Rafael e Alex aqui presente, e a estudante Mônica também do curso de veterinária, eles tiveram a oportunidade de participar, onde a gente fez ensaios experimentais testando silagens. Então a gente testou silagem de capim-elefante, com aditivo, né, no caso foi a casca de mandioca, e resíduo de fruta, né, descarte, no caso foi manga. Também testamos silagem de flor de seda ou algodão de seda, que é essa planta que a gente vê muito aqui na região, é uma planta invasora, não é do Brasil. Muitas vezes, né, fica aí até ocupando grandes áreas das fazendas e não tem muita finalidade, porque ela in natura ela é tóxica para os animais. Tem aquele chamado leite, né, que sai ali, que ele é tóxico. Então, essa forragem, para ela ser fornecida para o animal, ela teria que estar em algum processo, ou fenação ou silagem. Então,
Então, a gente testou essa silagem de flor de seda, né, com resíduo de fruta também. Testamos também, né, a conservação, né, do descarte de tomate também com casca de mandioca. E aí a gente está em período, né, de tentando publicar esses trabalhos, mas tivemos resultados muito bons. Então, o que eu quero dizer com isso, né? A gente tem diversos recursos aqui na região que poderiam ser utilizados para ensilagem. Então, muitas vezes o produtor só acha, só pode produzir silagem de milho ou sorgo, e na verdade não. Qualquer planta que possa ser utilizada na alimentação animal, ela pode passar por esse processo de conservação. Com relação aos projetos de manejo, hoje a gente está desenvolvendo um projeto que a gente começou recentemente com o estudante Ronilton, o estudante Rodrigo, o estudante Vitor, que é do CEP Águas, onde a gente está avaliando cultivares, forrageiras, para saber qual que seria a mais indicada aqui para a região. A gente sabe, né, no boca a boca, o búfalo é bom, o andropógon é bom, mas a gente quer chegar em resultados. Qual que seria o que produz mais proteína, mais energia? Então, dados mais concretos. Então, assim, futuramente, né, para o ano que vem, a gente vai ter algumas respostas com relação a esses trabalhos. Então, assim, para aquele produtor, pecuarista que tiver, né, mais interesse em alguma informação, pode nos procurar lá na universidade. Temos grupos de estudos, podem participar também, podem participar das palestras, estamos abertos. Bom, então estamos encerrando aqui o nosso segundo bloco de conversa, chegando aqui ao finalzinho, e vamos ouvir aqui no nosso intervalo a música Deus e Eu no Sertão. Não há solidão, tem festa lá na vila, depois da missa vou ver minha menina. De voltar pra casa, queima lenha no fogão, e junto ao som da mata, vou eu e um violão. Você está escutando A Hora do Campo, um oferecimento do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Rural Sustentável da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Estamos aqui no finzinho do nosso programa de hoje e eu gostaria de avisar os ouvintes da Grande Rio FM que o programa A Hora do Campo, hoje sobre produção a pasto, manejo e conservação, está chegando ao fim. E nós voltaremos com nossos encontros a partir do dia 11 de janeiro. Anotem aí. Dia 11 a gente vai falar sobre mastite, um assunto tão importante aqui para os produtores da região. Agora eu vou passar a palavra aos nossos convidados de hoje para que deixem os seus recados para os ouvintes aqui da Grande Rio FM. Eu gostaria de agradecer, então, a oportunidade de falar aqui para os produtores da região um pouquinho, né, sobre a produção a pasto, que é tão importante para os pecuaristas. Deixo o agradecimento novamente à Grande Rio FM, né, em nome do Arquimedes, em nome de Chiquinho, que está aqui o tempo inteiro nos apoiando, nos ajudando. Então, deixo nosso agradecimento por apoio a esse projeto, né, essa conexão que a universidade tem com a comunidade, que é muito importante. Com relação aos pecuaristas, eu só gostaria de informar para aqueles que não sabem, lá no celular, né, todos que têm aí o sistema Android, naquela pastinha onde tem a parte de aplicativos, tem 2 aplicativos bem interessantes para o produtor. Um chama-se Pasto Certo, e nele, então, tem todas as informações sobre cultivares, característica da planta, valor nutritivo, se ela é muito exigente em fertilidade do solo. E tem também um outro aplicativo chamado Orçamentação Forrageira, onde o produtor ele entra com os dados da propriedade, quantos animais tem, a produção média desses animais, quais as plantas que ele tem na propriedade, e ele dá lá uma estimativa, né, dessa parte de planejamento forrageiro. Todos os 2 aplicativos foram desenvolvidos pela Embrapa. Então, uma boa tarde a todos e muito obrigada.
Bem, como mensagem final para os produtores, né? Deixei que é importante incentivar a adotação de práticas de conservação de alimentos, uma vez que nos períodos mais críticos eles têm que estar comprando produtos mais caros, como por exemplo soja, que são alimentos mais caros. Ele poderia estar adotando essas práticas de conservação, como por exemplo aproveitando o excedente de forragem, que no caso agora período chuvoso, que essas forragens vai estar esse excedente, ele pode estar aproveitando esse excedente, fazendo a conservação, normalmente seja pela forma de feno ou em silagem, para estar aproveitando os períodos mais críticos. É importante também salientar sobre alguns receios que alguns produtores têm quanto à prática de ensilagem, pois, por exemplo, alguns têm receio que a planta acaba perdendo, né? Seja pela falha no manejo da confecção da silagem, e para isso, para tirar esses receios deles, que a silagem em si é um produto bom, eles podem estar procurando ajuda de profissionais da área, podem estar procurando a faculdade para estar dando orientação desse processo de confecção dessa silagem, já que é um processo interessante, de custo barato, e pode estar aproveitando os períodos mais críticos, e eles não estão tendo que comprar alimentos vindo de fora, como por exemplo. Então, aquela história, né? Quem guarda, tem. Desde já agradeço, né, em nome da professora Janaína, pelo convite. Boa tarde. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade também e complementando o que Rafael falou, da importância da conservação de forragem, em que também não deve ser, não só utilizar os alimentos como o milho ou o sorgo, mas também alimentos que seriam descartados. A exemplo da minha região, que é produtora de tomate, em que grande parte nessa colheita é descartado e que há possibilidade de conservar esse alimento para que nos períodos de escassez de alimento, que é o período de escassez de chuva, venha a ser fornecido aos animais. Bom, obrigado. Gostaria de agradecer a professora Janaína pelo convite, a Rádio Grande Rio FM, e também aos ouvintes que dedicaram o seu tempo a estar escutando a gente aqui. E gostaria de deixar um recado aos produtores e lembrar a eles que o capim, a pastagem, é uma cultura como qualquer outra e necessita de cuidados como o milho, como o sorgo. E para isso é importante contratar um profissional da área para dar os devidos recomendações. E assim, muitos produtores têm aquela ideia de que quando contrata um profissional é uma despesa, é um custo a mais, mas não, tem que lembrar que é um investimento, que ele vai ter um ganho futuro com isso. E assim, deixo agradecimento, uma boa tarde a todos. Bom, pessoal, nós gostaríamos de agradecer a presença da professora Janaína de Lima Silva, da UFOB, do campus de Barra, dos estudantes da Medicina Veterinária da UFOB, Rafael Santos e Alex Ferreira, e também agradecer a presença do estudante de agronomia Ronilton Souza. Deixamos aqui o nosso agradecimento ao senhor Arquimedes, presidente da Grande FM, e a Chiquinho, que está aqui em todos os programas, nos assessorando, nos ajudando. Então, eu, Camila Barbosa, me despeço de vocês, desejando assim um Feliz Natal, um próspero Ano Novo para todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa A Hora do Campo, e estamos muito agradecidos por essa parceria da UFOB e da Grande Rio FM para levar um pouco de informação à população barrense, tirando algumas dúvidas, esclarecendo, trazendo temas importantes para os nossos produtores. E anotem aí, dia 11 de janeiro de 2019, iremos falar sobre mastite. E me despeço deixando a música Tocando em Frente, de Sérgio Reis. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais.